O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criançada, vem aqui na frente junto com o padre, para a gente poder escutar a historinha da catequese no dia de hoje. Pode sentar aqui na frente, olhando aqui para o presbitério. Isso, podem chegar, sentar bem aqui próximo, rente à escada, para poder caber todo mundo. E olhando aqui para o nosso presbitério.
Os pais que precisarem podem ficar aqui junto com seus filhos sem problema algum. Eu vou pedir para as crianças sentar no chão, não na escada. Criançada aqui no primeiro degrau. E olha aqui para mim. Isso. De costa. Bom dia, crianças. Bom dia. Ai, que lindo domingo. Bom dia. Vamos ouvir uma historinha que tem a ver com o Evangelho. Prestem atenção. Porque quando a gente estava fazendo a historinha, a gente percebeu que às vezes a gente faz as coisas que vai acontecer aqui. Prestem atenção que eu vou falar com vocês. Era uma vez uma pracinha que ficava no meio de 2 bairros. Um bairro mais pobre, mas com umas dificuldades maiores, e um bairro de mansões, casas muito grandes. E nessa pracinha, 2 meninas estavam brincando. E elas chegaram uma hora que até cansaram, elas nem se conheciam. Uma, com calor, que estava com sede, foi beber sua água. A Ana. A Luísa olhou aquela água e já pediu. Falhas técnicas. Senta, amiguinha, senta para ver o som. Pode me dar um pouquinho dessa água? Por que você não trouxe a sua? Porque eu não tenho água para porque eu só tenho água para tomar. Tá vendo? Tá vendo, crianças? Na casa da Luísa, estava faltando água 2 dias. E ela não tinha água para levar na pracinha, porque a mãe precisava cozinhar com aquela água. A Luísa, a Ana ficou pensando, dou minha água ou não dou? E já foi perguntando para ela. O que você vai me dar com isso? Eu te dou a minha amizade. Nossa! Daí, a Ana, que estava sendo egoísta, não querendo dar água, olhou para sua garrafinha de água, que é tão pequenininha, e viu que a outra menina podia dar a amizade, de poderem brincar juntas, de poder fazer o bem. E ela viu que a Luísa estava oferecendo era muito maior do que aquela garrafinha de água. E daí ela resolveu, vamos ver? A dar água para a amiguinha que estava querendo. Gostaram da historinha, crianças? E eu vou contar um segredo. Elas ficaram amigas por muitos e muitos anos, sempre brincando na pracinha. Tá vendo? Uma deu uma amizade para a outra. Que eu queria dar 2 mensagens para vocês. 2. Prestem atenção. Uma é da campanha da fraternidade. Algumas pessoas, crianças, passam necessidade de não ter uma água limpa na sua casa. E o que a gente precisa de água para além de beber, tomar banho, lavar a mão? A água também é necessária para fazer o quê? A nossa comida. Então, em algumas campanhas, quando tente saber se aquelas pessoas também precisam de água limpa. Porque é necessário para a saúde das pessoas. Então, a gente tem que se preocupar. E a gente que tem água em casa também pode ajudar não desperdiçando. Na hora do banho, escovar o dente. Pode jogar água fora, gente? Pode? Ah, bom. A água é uma riqueza que Deus deu para a gente. E a segunda coisa no Evangelho. Jesus também pediu água para uma mulher. E depois ela descobriu que Jesus tinha algo maior para dar para ela. Que é a água da vida, a água da paz, do amor. Tudo que Jesus tem para dar. Então, vocês que estão aqui na igreja também, que abrem o coração. Ó, criançada, abre o coração. Porque agora o padre vai falar com a gente para a gente saber tudo que Jesus tem de bom para dar para a gente. Então, a gente tem que estar com esse coração aberto. E depois que a gente aprender, fazer igual a samaritana. E chamar mais amiguinhos para vir aqui na igreja. Mais amiguinhos para conhecer Jesus. Combinado? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Porque a gente tem que ser missionário. E de todas as crianças do mundo? Sempre amigos.
Tchau! Criançada, pode ficar sentada aqui ainda. Pode ficar sentada aqui ainda. Pode ficar sentadinho aqui ainda. Só tenho uma coisinha para poder falar com vocês, que é continuidade daquilo que acabou de ser mostrado aqui pelas crianças que prepararam essa mensagem. No Evangelho, o que nós escutamos se nós prestamos atenção? Jesus está indo para Jerusalém e aí passa ali num povoado, passa ali numa cidade que se chama Samaria. E quem vive na Samaria é o samaritano. Jesus conversa com aquela mulher na beira do poço, onde aquele poço por muitos e muitos séculos serviu para poder dar água limpa para que os samaritanos pudessem beber, para que os samaritanos pudessem tomar, para que os samaritanos até mesmo pudessem cozinhar, seguindo aqui a historinha que acabou de ser mostrada aqui para vocês. Mas só que tem um pequeno detalhe aqui, criançada. Os samaritanos, eles não se davam muito com os judeus, ou melhor dizendo, os judeus, que é um grupo que nós acreditamos que foi Deus que os escolheu. Nós somos descendentes desse povo. Então, os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Num determinado momento ali da história, a Samaria, ela foi invadida. Queriam pegar ali, tomar a terra daquele povo, enfim. E aí a Samaria foi invadida, e aí os samaritanos, muitos não fugiram, permaneceram onde estavam. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se misturar com outros povos. E essa mistura fez com que eles, aos olhos dos judeus, não fossem mais judeus verdadeiros, mas judeus que negaram a fé em Deus, que preferiram estar com outros grupos do que permanecer fiel a Deus. E a raiva, criançada, aqui eu sei que é uma palavra muito forte, mas a raiva dos judeus aos samaritanos, ela era tão grande que, se um samaritano fosse encontrado ali no templo, onde os judeus rezavam, onde os judeus ali escutavam a palavra de Deus, se um samaritano colocasse o pé ali e fosse descoberto, sabe o que acontecia com ele? Ele era tirado à força e muitas vezes era apedrejado. E em alguns casos, além de jogarem pedras, jogavam pedras até a morte, para poder mostrar realmente esse peso. E um judeu, se chegasse perto da Samaria, ou que tivesse contato com o samaritano, ele era considerado impuro. E aí precisava se confessar para poder restaurar em si a pureza do seu coração, porque teve contato com esse povo. E por que eu falei toda essa história? Criançada, se vocês prestaram atenção no Evangelho, a mulher era casada, a samaritana era casada. Ela era casada ou foi casada apenas com um marido? Não. Foi casada com 2 maridos? Não. Foi casada com 3? Não. Quantos maridos ela teve no fim das contas? 5, isso mesmo. 5 e já estava indo para o 6º.
Mas só que provavelmente esses 5 maridos dela não eram maridos, digamos assim, oficiais. Em outras palavras, eram fruto de adultério. Era fruto da infidelidade ao seu parceiro ou à sua parceira. E aí, o que me chama a atenção, vocês lembram que o padre falou que 5 povos invadiram a Samaria e os samaritanos se misturaram? Esses 5 povos é o mesmo número dos 5 maridos da samaritana. E essa comparação não é à toa. Por quê? Então, o que Jesus faz com a samaritana? Mesmo que muitos não concordassem, fez com que a samaritana ouvisse o que ele tinha para dizer, fez com que a samaritana ouvisse a palavra de Deus e ali mudasse de vida. Em outras palavras, Jesus, ele restaurou a dignidade da samaritana e de todo o povo samaritano. Todos ali novamente faziam parte, formavam o povo de Deus. E aonde eu quero chegar contando tudo isso, criançada? Se nem Jesus desiste das pessoas, se nem Jesus pensa que existe um caso perdido, se Jesus vai ao encontro daqueles que precisam ouvir a sua palavra, por que nós também não vamos pelo mesmo caminho? E aqui, criançada, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muito adulto aqui que infelizmente gosta, sabe do quê? De falar mal da vida dos outros. Ama apontar o dedo, ama difamar, ama espalhar o mal, fazer fofoca da vida dos outros. Até mesmo tentando dizer quem merece ou não estar próximo de Deus, quem merece ou não uma segunda chance. Jesus nos ensinou o que no Evangelho? A olhar o coração e estender a mão. E tem muito adulto que infelizmente precisa aprender isso. Tem muito adulto que precisa aprender a olhar o coração do seu semelhante, e em vez de falar mal, em vez de fazer fofoca, e em vez de dizer que é um caso perdido. Isso tudo que tem adulto que faz, nós podemos chamar de julgamento. E o que é interessante é que Jesus, a nós cristãos, Ele em nenhum momento nos deu essa autonomia. Ele em nenhum momento nos deu essa autoridade de julgar uns aos outros, mas de estender a mão, mas realmente de ajudar aquele a quem precisa. E eu encerro dizendo o seguinte: criançada, nós estamos em que tempo? Que o padre usa o roxo. Nós estamos no tempo da quaresma. Vocês provavelmente ainda não devem fazer isso, mas os adultos nesse tempo fazem orações, e através dessas orações e também na prática de algumas penitências, os adultos fazem em que sentido? Infelizmente, para poder ter alguma coisa de Deus, ou para poder exigir alguma coisa de Deus. E sabe um segredo que o padre vai contar agora? Se tem adulto que está pensando que nesse tempo da quaresma, a sua penitência, a sua oração, a sua esmola, é para poder ter algo de Deus, e que no fim, lá na Páscoa, vai ter o que quer, da maneira que quer e como quer, eu vou dizer uma coisa para vocês, crianças: vai ter adulto que vai ficar muito bravo, porque Jesus não vai fazer isso. Por quê?
O tempo da quaresma que nós estamos vivendo não é um tempo para poder pedir ou exigir alguma coisa de Deus, ou fazer uma troca. Eu faço a penitência e Deus me dá isso. Não. A penitência que nós fazemos, o jejum, enfim, é para nos tornar pessoas melhores. Se isso não acontece, ou se isso não acontecer, em vão será a nossa penitência, em vão será a nossa esmola, em vão será a nossa oração. Então, que nós tenhamos essa consciência e realmente nos aproximemos de Deus, porque nós queremos ser pessoas melhores e ajudar aqueles que precisam, estendendo a mão e oferecendo ajuda em vez de julgar ou falar mal. Então, que nós continuemos firmes nesse tempo, para que daqui a algumas semanas possamos celebrar a ressurreição de Jesus na Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto as crianças voltam para os lugares, nós professamos a fé. Creio em Deus Pai,